paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja ministrando a sua vida, ministrando tudo que diz respeito a você. Bem-vindo ao mês de fevereiro e esse período que nós temos para celebrar o Senhor. Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro, e tem um convite muito especial para a gente estar juntos celebrando o Senhor na casa de Deus. Nós estamos diante de um tema, de um propósito para janeiro, fevereiro e março, semeando bem, colheita farta, e com certeza temos sido ministrados pelo Senhor, a orientação de Deus para a nossa vida, para que aquilo que a gente vive durante toda a nossa existência, que é um período contínuo de plantio e colheita, para que a gente tenha do Senhor a orientação do que melhor fazer, da melhor maneira de viver e semear coisas para colhermos excelências para a nossa vida. Nesse mês de fevereiro, nós estamos então focando o personagem bíblico Daniel. Daniel, que segundo a Escritura e a origem do seu nome, significa Deus é meu juiz. A nossa cultura, embora isso ao longo do tempo tenha mudado um pouco, ou esteja mudando um pouco, mas muito lento, não valorizamos bem o que significa, o significado de cada nome. Dá-se o nome no filho e na filha que nasce de um personagem famoso, dá-se o nome de um personagem da história, dá-se o nome de personagem bíblico, mas nem sempre se observa, se olha o significado daquele nome. Não que isso seja influente no sentido de determinar a sorte da pessoa, a vida da pessoa, não é isso que eu estou lhe dizendo. Eu estou introduzindo dessa forma para dizer que a cultura judaica não pensa assim e não age dessa maneira. Para eles é muito importante o nome, o significado do nome. E como já lhe disse, o personagem a ser estudado por nós nesse mês de fevereiro é Daniel, e o significado do nome Daniel é Deus é o meu juiz, ou aquele que me julga, ou que advoga, ou que ministra sobre a minha causa, aquele que determina. Eu quero pensar isso com você. Deus é o meu juiz, é aquele que decide a minha vida, é aquele que está sobre mim. Nós teremos bastante tempo durante esse mês de fevereiro para falar sobre Daniel e ver o que aconteceu com ele e o que a sua vida, em que ela tinha tanta importância na vida do seu povo, na vida do reino de Deus na terra. Muito importante que a gente pense que nós não somos um fim em si, que as coisas têm que girar em torno de nós. Chama-se isso de egocentrismo e não de labirintite, não é verdade? Quando as coisas giram em torno de nós, eu digo isso porque de vez em quando esse probleminha eu tenho que me cuidar para não ter crise. Eu digo a labirintite. Mas é muito importante que a gente entenda, saiba o nosso papel no que diz respeito ao contexto da nossa vida. Que a gente evite os extremos. Olha, minha vida não tem importância alguma. Olha, minha vida é super importante, se eu não fizer ninguém faz, eu sou o centro de tudo. Então a gente tem que ter a temperança, o equilíbrio, para que a gente se enxergue, se veja, e com a nossa participação no contexto da história, que envolve as pessoas que estão perto da gente, da nossa casa, do trabalho nosso, no caso específico da igreja, onde nós celebramos ao Senhor. Eu não sou um fim em si, as coisas não existem porque eu existo. Não, existe sempre algo muito maior, muito mais relevante do que nós mesmos. Mas em outra ponta também não podemos nos anular e pensar ou agir como se a nossa vida não tivesse valor algum, significado algum. E ainda que a história da nossa vida, a nossa percepção, quando nos relacionamos com as outras pessoas, deponha o seguinte, que na verdade as pessoas não se importam muito com a gente, isso pode acontecer com alguém em algum momento. Não é
a maneira em que as pessoas nos valorizem, nos valoram ou deixam de valorizar, que vai determinar quem nós somos. Em última instância, ou na primeira instância da nossa vida, existe a razão pela qual nós estamos aqui, que é um princípio espiritual que está envolvido diretamente a pessoa de Deus. Então, é muito importante que você saiba, que você reconheça e que se isso lhe é furtado, lhe é obscuro em relação à sua própria vida, você pare para pensar sobre isso, analise isso, ore sobre isso, coloque diante de Deus isso, para que você possa ver o real propósito da sua existência e interagir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios que Deus tem para ministrar a você, para ministrar a todos nós, para ministrar a mim. Isso é muito importante, para que a gente não esteja fora do equilíbrio. Vou repetir, que a gente não fique nos extremos. Ou nada funciona sem mim, ou ninguém precisa de mim. Nós estamos no ano de 2023 e o tema geral da nossa igreja é dependência do Senhor, ano da dependência do Senhor. E o versículo bíblico é João 15, versículo 5, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então é preciso que a gente entenda também a nossa dependência de Deus para cumprir o ministério, o propósito da nossa existência. Quando nós conseguimos compreender isso, a nossa vida vive um perfeito equilíbrio. Eu estou entrando nesse assunto que não pretendia dizer no início, você deve ter percebido, mas eu entendo que isso é crucial para cada um de nós, muito necessário para cada um de nós, para que a gente inclusive interaja com as outras pessoas, não na soberba achando que somos melhores, não no espírito de tapete achando que nós temos que estar debaixo dos pés de todo mundo. Existe um equilíbrio para cada um de nós, uma temperança do que nós nos achamos e a maneira como nós nos comportamos em relação às outras pessoas. Isso não só vai determinar bênção para nós, como para as outras pessoas que interagem conosco. Se você se acha que tudo gira em torno de você, você precisa repensar-se, porque você não é essa pessoa. Mas se você acha também estrado dos pés dos outros, você também precisa repensar-se, porque você não é essa pessoa. Só que durante a nossa vida, mesmo sabendo disso, nós nos fazemos, nós agimos, nós podemos atuar como sendo, e isso pode ser grave para a nossa própria vida e para o nosso relacionamento com as outras pessoas. Por isso que existem muitos relacionamentos doentios. Ele não existe porque as pessoas não têm condições de se combinar. Não é isso, como no casamento. Mas às vezes um relacionamento é doentio porque a pessoa não sabe se ver e, não sabendo se ver, atribui também a visão errada em relação a outra pessoa com a qual caminha. E isso vai trazer distorções tão terríveis que será levado em algum momento para o mundo espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. Quem é você? Quem são as pessoas para você que estão em torno de você? Como você vê a sua família? Como você vê as pessoas do seu trabalho? Como você vê as pessoas na igreja? Como você vê Deus? Como que você enxerga Deus? A partir do momento e da assimilação de quem somos nós, essas respostas ou essas questões tão importantes estarão presentes em nossa vida com devido equilíbrio. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.